Maria Sueli. Ai, mais um dia, glória a Deus. Eu já revisei meus slides da aula de hoje, não tinha como não adorar o Senhor, porque eu estava vendo como Deus vê. Aí, gente, não tem como. Quem é que para uma pessoa que vê como Deus vê? Não tem como, você não tem por onde, né? Não é desse jeito. Então, quem puder hoje, tá na aula de finanças, vai ficar impactado, porque o negócio é muito grande, sobrenatural e gigantesco. Vânia, eu orei, viu, pelo seu filho. Eu só esqueci de mandar mensagem, mas eu orei, viu? Amém? Vamos brindar? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque eu creio que nós vemos como o Senhor vê todas as coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Hoje é dia 220, gente. 220 de 365. Como a nossa amiga Josiane, eu vou compartilhar ela com vocês, tá? Nossa amiga Josiane gosta de falar. São 220 dias, como é que ela fala? Ininterruptos. Ai, eu amo. Ó, vamos lá. Jeremias, de 4 a 6, gente. Jeremias, de 4 a 6. Se quer voltar para mim, Israel, volte de verdade. Precisa se livrar da sua parafernália medonha de pecados e não se afastar mais de mim. Começamos bem. Glória a Deus. Só então você vai poder dizer com justiça e retidão, assim como o Eterno vive, sem ser da boca para fora. E as nações pagãs também receberão dessa bênção, e encontrarão em Israel algo que poderá ser contado a todos os seus. Aqui está mais uma passagem vinda do Eterno ao povo de Judá e Jerusalém. Arem suas terras não aradas, mas não plantem ervas daninhas. Sim, circuncidem a vida de vocês por amor a Deus. Arem seu coração não arado, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Previnam-se do fogo, o fogo da minha ira, porque depois que ele começa, ele não pode mais ser extinto. Seus maus caminhos são combustível para o fogo. Acionem um alarme em Judá, espalhem a notícia em Jerusalém. Digam, toquem a trombeta em toda a terra, gritem no alto-falante, cerrem fileiras, corram para salvar a vida, vão para os abrigos, enviem esta advertência a Sião. Não percam nem mais um minuto, não fiquem aí sentados. O desastre está vindo do norte, fui eu que mandei. Quando chegar, fará tremer as fundações. Os invasores estão preparando as garras como leões na toca, prontos para rasgar as nações em pedaços e deixar a terra de vocês em desolação total. Suas cidades virarão um entulho só e serão abandonadas. Vistam-se de luto, chorem e gritam, pois a marreta da ira do Eterno atingiu-nos a cabeça. Quando isso acontecer, decreto do Eterno, reis e príncipes ficarão desesperados. Os sacerdotes estarão perplexos e os profetas atordoados. Então eu disse, meu Deus, ó Eterno, tu contaste mentiras ao teu povo, a Jerusalém, pois garantiste, tudo está bem, não se preocupem, no exato momento em que a espada estava na garganta deles. Quando isso acontecer, o povo, sim, Jerusalém, ouvirá em palavras bem claras, as hordas do norte estão vindo à terra, vindo das estepes do deserto. Um vento que não traz coisa boa, um vento de tempestade. Fui eu quem mandou esse vento, eu estou anunciando o meu castigo, um furacão sobre o meu povo. Olhe para eles, como torrentes de nuvens de tempestade, eles vêm correndo, rolando, seus carros parecem tornados, os seus cavalos são mais velozes que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Jerusalém, esfregue o mal, lave a sua vida, prepare-se para a salvação. Quanto tempo mais você vai esconder esses desígnios tortuosos e malignos no coração? O que é isso? Um mensageiro de Dan? Más notícias das colinas de Efraim. Torne público o relato. Divulgue a notícia a Jerusalém. Invasores de muito longe vêm com gritos de guerra contra a cidade de Judá. Eles estão por todos os cantos, como um cão que não larga o osso. E por quê?
porque Judá se rebelou contra mim. É o decreto do Eterno. É a forma com a qual vocês têm vivido que atraiu a desgraça sobre vocês. O castigo amargo é por causa dessa vida de maldades. É isso que está destruindo o seu coração. Ai, que dor sinto na barriga, cólicas agudas nos intestinos, minhas entranhas estão me dilacerando por dentro e eu não tenho um momento de sossego. O toque da trombeta está tinindo nos meus ouvidos o anúncio da guerra. É um desastre após o outro. Todo o país está em ruínas. Com um só golpe, minha casa foi destruída. As paredes vieram ao chão num piscar de olhos. Quanto tempo mais vou ter de olhar para a advertência, ouvir a sirene que avisa do perigo? Como este meu povo é tolo. Eles não fazem ideia de quem eu sou. Todos metidos a sábios, mas todos ignorantes. Mestres do mal, não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela estava como caos e o vazio antes de Gênesis. Olhei para os céus e não havia uma estrela. Olhei para as montanhas e elas tremiam como folhas de álamo, e as colinas balançavam ao vento. Olhei e, o que é isto? Ninguém à vista, nem homem, nem mulher, nenhuma ave no céu. Olhei e, não pode ser. Todos os jardins e pomares murcharam. Todas as cidades viraram cidades fantasma. E tudo isso por causa do Eterno, por causa da ira ardente do Eterno. Sim, esta é a palavra do Eterno. Todo o país será arrasado, mas ainda não será o fim do mundo. A terra vai prantear e o céu vai lamentar, porque eu dei minha palavra e eu não a tomo de volta. Eu decidi e eu não vou mudar de ideia. Alguém grita, cavaleiros e arqueiros, e todos correm para buscar refúgio. Escondam-se em valetas, sobem para as cavernas, as cidades são esvaziadas, não restou ninguém em lugar algum. E você, o que acha que vai fazer? Vai vestir roupas de festa? Enfeitar-se de joias? Vai passar batom e aplicar sombra nos olhos? Esse capricho de nada valerá. Você não vai seduzir ninguém. Eles querem é matar você. O que é isso que eu estou ouvindo? Uma mulher em trabalho de parto, os gritos de uma mãe dando à luz seu primeiro filho. É o brado da filha de Sião, ofegante, gritando por socorro. Socorro, me ajudem. Eu estou em perigo, eles querem me matar. Patrulhem as ruas de Jerusalém, olhem em volta, tomem nota, vasculhem as praças públicas. Vejam se conseguem achar um homem, uma mulher, uma viva alma que faça o que é direito e tente viver uma vida honesta. Eu quero perdoar essa pessoa. É o decreto do Eterno. Mas se tudo o que eles dizem é jurar, tão certo quanto vive o Eterno, não passam de um bando de mentirosos. Mas tu, ó Eterno, tens um olho clínico para a verdade. Tu os golpeaste com força, mas isso nem faz cócegas neles. Tu os disciplinaste, mas eles rejeitaram a correção. A cabeça deles é mais dura que o granito. Não quiseram mudar. Então eu pensei, bem, não apenas pessoas sem condições. Bem, são apenas pessoas sem condições. Não têm conhecimento. Nunca receberam ensino algum acerca do Eterno. Nunca foram a reuniões de oração. Vou procurar pessoas que pertençam a famílias melhores e eu vou falar com elas. Elas, por certo, não desconhecem como age o Eterno. Essas sim são pessoas bem informadas, mas não foi diferente. São todos rebeldes. Cada um faz o que quer. Os invasores estão prontos para se lançar sobre eles e matá-los. Como o leão da montanha e o lobo da estepe. Como onças à espreita, as ruas já não são seguras. E por quê? Porque os pecados dessa gente chegam até o céu. Suas traições são de perder a conta. Porque eu ainda deveria me importar com vocês? Seus filhos me abandonam fazendo alianças com deuses que nem deuses são. Satisfiz suas necessidades mais profundas, mas eles foram atrás de prostitutas sagradas. Trocaram-me pelas orgias nos santuários do sexo. São um bando de garanhões descontrolados, desenfreados, ofegantes que não param de dar em cima da mulher do próximo. Vocês acham que eu vou ficar parado, sem fazer nada? É o decreto do Eterno. Acham que não vou tomar medidas sérias contra um povo como esse? Sigam as fileiras das vinhas e arranquem as videiras, mas não todas. Deixem algumas. Podem essas videiras.
Esse crescimento não veio de Deus. Eles me traíram de novo e de novo, tanto Judá quanto Israel. É o decreto do Eterno. Eles espalharam mentiras sobre o Eterno, disseram, em Deus não há nada, nada de mal vai nos acontecer, nem fome nem guerra vão cruzar nosso caminho. Os profetas falam ao vento e só dizem besteira. Por isso o Eterno, Senhor dos exércitos de anjos, me disse, por eles terem falado desse jeito, vão comer as próprias palavras. Prestem atenção, vou pôr minhas palavras como fogo na sua boca, e o povo será como uma pilha de gravetos prestes a incendiar-se. Atenção, estou trazendo uma nação de longe contra vocês, ó Israel. É o decreto do Eterno. Uma nação forte, uma nação antiga, uma nação que fala outra língua. Vocês não vão entender uma palavra do que eles falam. Quando eles apontarem flechas para vocês, é morte certa. Eles são uma nação de guerreiros, eliminarão vocês completamente, roubarão suas colheitas, seus filhos, farão a festa com as suas ovelhas, os seus bois, vão limpar as suas videiras e as suas figueiras e as fortalezas que deram tanta segurança a vocês. Serão arrasadas com um único golpe de espada. Ainda assim, por pior que seja para vocês, ainda não é o fim, decreto do Eterno. E quando perguntarem a vocês por que o nosso Deus fez isso, vocês precisam dizer, é olho por olho, assim como vocês me abandonaram, serviram a outros deuses nessa terra, agora vão servir deuses estranhos na terra deles. Diga à casa de Jacó, apresente este relatório em Judá, ouçam isto, vocês, povo desmiolado, cabeças de vento, que tem olhos que veem, mas não enxergam, ouvidos que ouvem, mas não escutam. Por que vocês não me honram? Por que não sentem temor diante de mim? Eu sou aquele que fez os limites dos oceanos para conter suas águas, que fez uma linha na areia que não pode ser cruzada. As ondas chegam e não conseguem passar. A arrebentação vem, quebra e termina ali. Mas esse povo, que povo, incontroláveis e indomáveis fugitivos, nunca pensam em dizer como podemos honrar o Eterno com nossa vida. O Deus que dá chuva na primavera e no outono e mantém o ritmo das estações, que todo ano separa a época da colheita e mantém tudo isso no seu devido ciclo para nós. É claro que não. Sua conduta perversa o cegou. Vocês não conseguem ver isso. Seus pecados mantêm as bênçãos bem longe. O meu povo é cheio de homens maus, homens inescrupulosos à procura de vítimas. Eles preparam armadilhas para quem não suspeita de nada. Suas vítimas são homens, são mulheres inocentes. Suas casas estão abarrotadas de ganho desonesto, como uma bolsa de caçador cheia de pássaros pretensiosos, poderosos e ricos, enormes e obesos, grudentos em suas tantas dobras de gordura. Pior, não tem consciência de nada. Certo e errado são palavras sem sentido. Eles não defendem nada nem ninguém, jogam os órfãos aos lobos e exploram os pobres. E vocês acham que vou ficar parado sem fazer nada? É o decreto do Eterno. Acham que não vou tomar providências contra um povo como esse? Tenebroso, asqueroso. O que aconteceu com esse país? Os profetas pregam mentiras e os sacerdotes são seus assistentes. O meu povo adora isso. Eles engolem essa fraude. Mas eu quero ver o que farão quando a vaca for para o brejo. Corram para salvar a pele, filhos de Benjamim. Saiam de Jerusalém, saiam agora. Toquem a trombeta em Tecoa. Façam sinais em Bet-Aquerem. O castigo vem do norte, terror total. Eu comparo minha querida filha Sião a uma bela campina. Agora os pastores do norte a descobriram e trouxeram seus rebanhos de soldados. Eles armaram acampamento em volta dela e estão decidindo aonde vão pastar. Já se pode ouvi-los dizer, preparar para atacar, estamos em guerra. As armas, vamos atacar ao meio-dia. O quê? Já é tarde, o dia está acabando, as sombras da noite estão sobre nós? Avante mesmo assim. Vamos atacar à noite, derrubar aquelas defesas pedra por pedra. O Senhor dos exércitos dos anjos ordenou, transformem suas árvores em cavacos.
Construam uma rampa contra Jerusalém, cidade cheia de crueldade, que respira violência. Assim como o poço continua minando água, ela alimenta a violência sem cessar. Nas ruas se ecoam os gritos, violência, estupro, vítimas sangrando e gemendo se amontoam em todos os lugares. Você está por um fio, Jerusalém. Você me forçou ao limite, está prestes a ser apagada da terra, prestes a virar uma cidade fantasma. Mais ordem do Senhor dos exércitos dos anjos. Acabou o tempo. Colham as uvas para o julgamento. Salvem o que sobrou de Israel. Passem pelas videiras outra vez. Não deixem sobrar uma única uva. Eu preciso dizer uma coisa. Alguém está ouvindo? Preciso fazer uma advertência. Alguém vai tomar nota. É um caso perdido. Seus ouvidos estão entupidos de cera, surdos como um poste, cegos como morcegos. É um caso perdido. Eles ignoram o eterno, não querem saber de mim, mas eu estou explodindo de ira. Não vou poder segurá-la por muito tempo. Então, ela será derramada sobre as crianças na rua, sobre os grupinhos de jovens, pois ninguém está isento. Marido e mulher serão levados, também os velhos e os que estão para morrer. Suas casas serão dadas a outros, tudo o que possuem, até os seus entes queridos. Quando eu der o sinal contra os habitantes desta terra, é o decreto do Eterno. Todos estão atrás de dinheiro desonesto, do menor ao maior, os profetas e sacerdotes e toda a sua corja. Torcem as palavras e remendam a verdade. Meu povo está quebrado, arrebentado, mas aplicam os curativos e diz, não é tão grave assim, está tudo bem. Mas não está tudo bem. Você acha que eles ficam encabulados com esse ultraje? Não, eles não têm vergonha, não sabem nem ficar vermelhos, não há esperança para eles, eles caíram ao chão e não tem como se levantar. Para mim, eles estão acabados, falou o Eterno. A mensagem do Eterno mais uma vez, vá, ponha-se nas encruzilhadas e olhe em volta. Peça informações a respeito da estrada antiga, a estrada verdadeira, depois siga por ela. Descubra a rota certa para sua alma. Mas eles disseram, nada feito. Não vamos tomar essa estrada. Eu até providenciei vigias para avisá-los, para tocar o alarme, mas o povo disse, é alarme falso, não é para nós. Por isso eu estou convocando as nações como testemunhas. Deponham testemunhas, digam o que acontece com eles e preste atenção, terra. Não perca esses depoimentos. Estou visitando este povo com a catástrofe. Resultado final do jogo que fizeram comigo. Eles ignoraram tudo o que eu disse. Pelo meu ensino, mostraram apenas desprezo. O que vou fazer com o incenso trazido de Sabá e com os aromas vindo de lugares exóticos? Seus sacrifícios queimados na adoração não me dão prazer algum. Seus rituais religiosos nada significam para mim. Ouçam isto agora, é o veredito do Eterno sobre o estilo de vida de vocês. Prestem atenção. Estou colocando blocos e barreiras na estrada que vocês estão tomando. Eles vão acabar com vocês, pais e filhos, vizinhos e amigos, e esse será o fim de todos vocês. Ouçam este veredito do Eterno. Olhem, uma invasão vem do norte, uma grande potência está a caminho, vindo de um lugar distante, armada até os dentes, cruel e impiedosa, ribombando como a tempestade e os trovões do mar, montada em cavalos de guerra em formação de batalha contra você, amada filha Sião. Ouvimos a notícia e estamos com os nervos em frangalhos, paralisados de pavor. O terror nos agarrou pela garganta. Ninguém ousa ir lá fora. Ninguém tem coragem de sair de casa. A morte está à espreita. O perigo está em todo lugar. Querida filha Sião, vista-se de luto. Escureça o rosto com cinzas. Chore amargamente como por um filho único. A contagem regressiva começou. 6, 5, 4, 3... O terror está sobre nós e então o Eterno me deu a seguinte tarefa: designei você, examinador do meu povo, para avaliar e pesar a vida deles. Eles são um bando de cabeças duras, de nariz empinado,
corruptos até dizer chega, todos eles. O fogo da depuração está branco de tão quente, mas o minério continua em massa sem forma, inalterado. É inútil continuar tentando, nada consegue depurar e extirpar o mal que há entre eles. Os homens vão desistir deles e classificá-los como escória. Eu os jogarei no monte de refugos, eu, o Eterno. Tchau, preciso ir embora, parando a gravação e tirando uma foto. Meu Deus do céu. Faça uma oração de gratidão só para a gente voltar ao